Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos à nossa casa. Eu, particularmente, estava sentindo muita saudade daqui. E é com grande alegria que, mais uma vez, estamos aqui para gravar mais um estudo, né? Mais um compartilhamento de conhecimentos. E, como eu sempre falo, nós não somos melhores por estarmos aqui. A doutrina espírita nos traz isso, dessa oportunidade de estudarmos um tema e virmos compartilhá-lo. E isso não nos faz melhores do que ninguém, até porque quando estamos fazendo a leitura, seja de quaisquer temas, fazemos a reflexão da nossa própria vida, da nossa própria história. Então, vamos iniciar com a prece. E o tema de hoje é a consciência após o desencarne. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos amigos da espiritualidade, por mais um momento em que nos reunimos e mais uma noite para mais uma reflexão acerca de um tema, o tema do Evangelho. Pedimos amparo da espiritualidade para que tudo transcorra bem. Pedimos por todos nós, para que possamos preservar em nós a paz interior, em nossos corações, pensamentos positivos, pensamentos de paz, pensamento em um futuro melhor. Pedir pela humanidade, por tantas pessoas que se encontram enfermas, por tantos irmãos que estão desencarnando, para que possam ser amparados pela espiritualidade amiga e ter o esclarecimento necessário. Pedimos por tantos irmãos que se encontram nos cárceres, tantos irmãos angustiados, em desequilíbrio, para que possam encontrar a paz, para que possam ser abraçados, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito. E que nós possamos ser instrumentos que levam o Teu amor, a Tua palavra, a tantos irmãos necessitados, principalmente nesse momento de turbulência em que vivemos. Que possamos ser perseverantes no trabalho da Tua vinha, Senhor. Que assim seja. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder discorrer sobre o tema da noite de hoje. E é consciência após o desencarne. Deixa eu só subir a telinha aqui para não ficar deixando a informação. E aí, inicialmente, a gente vai abordar, hoje, na nossa abordagem, a gente vai trazer o Livro dos Espíritos, vai trazer o Céu e o Inferno, e vai trazer um livro histórico, que é A Cidade Antiga, de Fustal de Coulanges. E iremos também falar sobre uma passagem no livro Os Mensageiros, que é da série André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E a gente vai iniciar o tema da noite de hoje com uma frase que ela está no iniciozinho do livro Céu e o Inferno, capítulo 1, na parte primeira, o futuro e o nada. Ele está bem no iniciozinho mesmo, e diz assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo e que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. E aí o livro Céu e Inferno, para quem já fez a leitura, sabe que ele
discorre sobre vários casos estudados por Allan Kardec, né, na época, de muitos irmãos desencarnados. E aí tem os irmãos sofredores, os irmãos felizes. E o Céu e o Inferno fala exatamente sobre essa condição da vida após a morte do corpo físico. E aí, nessa primeira frase do livro, a gente já identifica que temos situações até hoje antagônicas, que a gente pode dividir em espiritualistas e materialistas. Muitas pessoas que se dizem materialistas não acreditam que possa haver nada após o desencarne, após a morte. E as religiões, o grupo espiritualista, seja da diversa doutrina, inclusive a nossa, acredita que há algo após a morte do corpo físico, né? Seja na crença tradicional católica, onde se acredita no céu e o inferno e no purgatório, mas isso é um tema para uma outra abordagem, porque também fala sobre isso no céu e inferno. Tem algumas vertentes do protestantismo que acreditam no sono, né, após o desencarne, até aguardar o retorno do Cristo para o julgamento. E assim outras e outras doutrinas, religiões que acreditam que há uma vida após a nossa existência no corpo físico. E aí a gente vai abordar a questão das crenças um pouco mais para frente, mas agora a gente vai fazer um pequeno resgate da antiguidade. E aí, essa abordagem que a gente vai fazer aqui agora, ela foi tirada do livro A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que é essa fonte que está aqui embaixo. É um livro bastante conhecido, principalmente para os historiadores. Fala sobre muitos costumes da sociedade antiga, principalmente voltada para Roma e Grécia. E aí, no culto aos mortos, na antiguidade, a alma, eles acreditavam que a alma ela estava associada ao mesmo corpo na próxima existência. Né? Então, muitos deles acreditavam que o corpo precisava ser conservado para que o espírito habitasse ao mesmo corpo numa próxima existência. E aí a gente vê muitos relatos, principalmente dos egípcios, né, das mumificações, para poder se conservar o corpo, e eles acreditavam que o espírito, né, a alma, viria habitar numa próxima existência naquele mesmo corpo. Acreditava-se que o espírito continuaria a viver embaixo da terra. Esse costume, principalmente, era dos gregos e romanos na antiguidade, onde o sepultamento era extremamente necessário, e junto com, digamos, o senhor da casa que morria, desencarnava e era enterrado, muitas vezes eram mortos os seus escravos, seus servidores, os seus bens eram enterrados junto com ele. Inclusive os seus animais, cavalos, também eram mortos e eram enterrados junto com eles, porque se acreditava que haveria uma vida, que aquela vida teria uma continuidade ali embaixo da terra. E aí, como eu já falei, o sepultamento era extremamente importante naquele período. E os ritos de sepultamento eram extremamente importantes também, para que, possamos dizer, tivesse uma
vida após a morte digna. Temia-se menos a morte do que a privação da sepultura, né? Então, eles acreditavam, como mais uma vez eu falando, que a sepultura era muito importante, ter aqueles ritos de sepultamento, para que tivesse uma boa vida após a morte. Os mortos eram venerados como um deus. Após a morte daquele irmão, eles eram venerados como deuses. E aí vem a expressão lar, de deuses lares. E aí esses parentes eram venerados como deuses na casa. E aí na sepultura desse irmão eram colocados comida, vinho, verdadeiros manjares para aquele irmão, porque acreditava-se que ele vivendo ali embaixo da terra ele precisava se manter, a manutenção, ele tinha sede e tinha fome. E aí nas casas havia sempre uma luz acesa que era chamada de fogo sagrado, e esse fogo ele não podia se extinguir. E vem de lá até essa tradição, tradicionalismo católico, das velas acesas, principalmente das velas acesas para os irmãos que já desencarnaram. A morte que não deixava, o morto, perdão, que não deixava filhos, não recebia oferendas e que ficava sujeito a uma fome perpétua. Então, uma pessoa que não tivesse deixado famílias e que não ia ser colocado as oferendas, a comida, a bebida, nas suas sepulturas, acreditava-se que ele ficaria ali exposto a uma fome perpétua, né? Para sempre ali com fome e com sede. E, como eu já falei, né, o fogo sagrado ele só era extinto em decorrência da extinção da família. Então, se não tivesse mais nenhuma pessoa daquela família, aí o fogo sagrado naquele lar era extinto. Porque esse fogo ele não poderia, em hipótese nenhuma, ser apagado dentro do lar. E se preservava em fazer qualquer ato ímpio, impuro, ou num ambiente onde tivesse aquele fogo sagrado. Então, era um verdadeiro santuário, né, onde estava o altar com os parentes que desencarnavam, e onde ficavam as oferendas e o fogo ali para aquele irmão, os irmãos, os parentes que já tivessem partido. Então, por que eu estou trazendo essa abordagem para vocês? Porque desde a antiguidade, a gente já tinha a crença de vida após a morte. Aqui a gente acreditava, na antiguidade, que eu falo a gente porque estávamos lá também, naquela época, e porque eu falo a gente, que acreditávamos nisso, naquela época. Porque a gente já tinha dentro da gente, a gente já veio com esse sentimento de que havia algo após o nosso desencarne. Após o desencarne, após o desprendimento do corpo físico. E aí, para quem tiver o interesse, esse livro ele fala sobre várias tradições antigas, casamento, família. Pode dar uma destrinchada lá no livro da Cidade Antiga de Cristóvão de Poulenc. E aí a morte na atualidade. E a morte na atualidade, gente? Hoje a gente considera a morte como um tabu, né? Às vezes a gente evita falar sobre ela nos nossos assuntos cotidianos. E a obviedade da morte é esquecida por boa parte da sociedade, enxergando a mesma como um momento inesperado e injusto. Muitas vezes, a morte ela chega de forma implacável e ela também, como espíritas, nós somos espíritas, temos o conhecimento da doutrina, mas ela também nos angustia, nos aflige, possamos dizer que nos incomoda.
E hoje, na sociedade da gente, a gente evita falar sobre a morte e ela virou um verdadeiro tabu. A gente tem medo de falar sobre a morte. A gente retira ela das conversas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e muitas vezes nem nos preparamos, nem preparamos os nossos tutelados, aqueles que estão à nossa volta, para esse momento. Para o nosso consciente, a morte se tornou algo inadmissível. E muitas vezes vemos até nós mesmos dizendo: eu não merecia que meu pai, que minha mãe, que meu marido, que meu filho fosse embora, desencarnasse, não agora. E a gente coloca como um castigo, como uma punição. E o medo da morte, muitas vezes, nos gera um apego desmedido. E aí, no budismo, assim como na tradição cristã, o desapego é condição essencial para uma boa morte. Então, a gente tem também isso em outras doutrinas, que o desapego é uma questão essencial para que tenhamos uma boa morte. E a gente tem muitos relatos de irmãos que já partiram e ficam apegados às questões materiais, às vezes à herança, a casas, a própria família, e isso ocasiona muito sofrimento. Tem um irmão, inclusive, um relato no livro Céu e Inferno, que é o irmão François de Riquier, que ele fala que é um irmão e desencarnou e deixou uma herança. Ele não tinha filhos, não tinha herdeiros diretos, mas ele tinha família. E quando ele se vê do outro lado, ele se coloca em grande sofrimento porque ele vê ali a família mais próxima a ele repartindo seus bens. Não era mais dele. E isso ocasiona muito sofrimento. E quando ele chega numa sessão mediúnica para fazer o atendimento, o esclarecedor faz uma pergunta a ele muito pertinente, perguntar: irmão, você sofre com esse apego que você tem? E aí ele diz: eu sofro. Porque o irmão anteriormente diz assim: mas tudo isso, meu irmão, não é mais seu. Terás uma outra oportunidade de estar aqui. Ele diz: não, mas essa riqueza é minha. Na minha outra oportunidade, essa riqueza aqui é que vai me dar o sustento. E aí, no final do diálogo, é quando o irmão pergunta: meu irmão, você sofre por esse apego? E ele diz: sofre. E aí é que ele tem condição de ser assistido e de ser amparado. Né? E quantos e muitos outros relatos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um relato, agora eu não vou me lembrar do capítulo, mas ele coloca como uma rainha de França. E aí ela fala que quando chega lá, ela se depara com aqueles irmãos que eram os seus servidores, enquanto ela estava aqui, encarnada. Quando ela chega lá, aqueles irmãos estão numa condição superior a ela. E ela não se encontra mais sendo servida, né, por aqueles, possamos dizer, aqueles lacaios, né, os lacaios dela. E aquilo ali traz para ela uma grande perturbação, né, que a condição que ela tinha aqui na Terra, todos os méritos, toda a riqueza, de nada lhe serviu quando ela chegou, quando ela desencarnou, quando ela chegou no plano espiritual. Então, muitos e muitos outros relatos, o livro Céu e Inferno está cheio de relatos de irmãos que já partiram e contam sua experiência do outro lado. E aqui a gente tem 3 vertentes que eu coloquei aqui embaixo do que a gente, como sociedade, acredita que seja a morte. Então, ela trata-se de uma passagem, eu coloquei como questionamento. Ela trata-se da libertação do sofrimento ou ela trata de deixar simplesmente de existir? Para a gente coloca como esse primeiro item, né?
A doutrina nos traz esse esclarecimento de ser uma passagem. E que quando passamos, não levamos nada de material, apenas as nossas construções, os nossos dharmas, as nossas construções no bem. E as nossas desconstruções também. Mas muitos irmãos nossos acreditam que é uma libertação do sofrimento. Será mesmo que quando a gente parte, quando a gente desencarna, a gente se liberta do sofrimento e a gente vai ver isso mais para frente? E essa outra, também tem muitos irmãos nossos que acreditam que a gente simplesmente deixa de existir. E a gente vai trazer um relato também. Quando a gente acredita que deixamos de existir? Quando a gente acredita que não há mais nada quando partimos daqui, que tudo se acabou aqui. E aí, quando a gente acredita que deixa de existir, no livro Os Mensageiros, no capítulo 22 e 23, denominados Os que Dormem e o Pesadelo. São esses dois capítulos, o capítulo 22 e 23. André Luiz nos traz uma descrição de duas situações importantes. Lá é apresentado por um irmão que está acompanhando André Luiz uma grande câmara onde se encontravam irmãos em sono, mergulhados em sono profundo. E André Luiz descreve que era uma grande câmara onde tinham muitos irmãos em sono profundo. E ele faz até uma referência interessante. Ele pergunta lá ao orientador e pergunta assim: de que se trata essa situação? É a morte após a morte? Esse momento em que esses irmãos se encontram é a morte após a morte? Porque André Luiz fala que aqueles irmãos se encontravam em avançado estado cadavérico, com os olhos vitrificados no medo. E muitos deles, em alguns estados, você percebia que estavam em estados de perturbação. E aí, quando André Luiz pergunta o porquê daquela situação daqueles irmãos se encontrarem daquele jeito, e aí vem o esclarecimento. Que muitos daqueles irmãos acreditavam que não existia nada após a morte. E que quando se deparavam na situação após a morte, não tinham, possamos dizer, ânimo, não tinham um sentimento ativo, renovador, e se encontravam naquele sono profundo. E também pela crença que tinham que após a morte aguardariam naquele sono profundo o momento do despertamento, um possível julgamento. E aí é esclarecido que aqueles irmãos não se entregavam ao bem ativo e renovador e que estavam magnetizados pelas próprias concepções negativistas. E aí também é esclarecido que aquele sono era um mau sono. E André Luiz pergunta assim, mas existe o bom sono? Então, e aí é esclarecido para ele, o orientador esclarece o seguinte: existe sim, porque há, para alguns irmãos, a necessidade do sono, de um sono reparador após o desencarne. Para que sejam, possamos dizer, equilibradas algumas situações. E aí era o bom sono, o sono necessário para uma readaptação às condições no plano espiritual. Em diversas condições. Também é um tema para uma outra palestra. Mas esse sono o irmão trazia como um mau sono, que era um sono em desequilíbrio, entregue aos pesadelos das próprias visões íntimas. E aí, no capítulo O Pesadelo,
ele fala especificamente sobre o pesadelo de uma irmã que se encontrava lá nessa câmara de sono profundo. E aí esse pesadelo era mostrado fluidicamente para André Luiz naquela condição, e ele conseguia ver o quanto de sofrimento aquele pesadelo trazia para aquela irmã que estava ali naquela condição. Então, só para a gente ver o resultado, gente, de muitas das nossas crenças. E quando a gente acredita que não existe nada após aqui, e que a gente se permite ficar inativo na espiritualidade. Porque, diferente do que a gente imagina, quando chegarmos lá, não vamos estar em cima de nuvens tocando harpas. Tem muito trabalho a ser feito na espiritualidade. E nesse capítulo ele fala sobre a necessidade de querermos estar ativos. Quando ele fala de querermos estar ativos, de querermos melhorar. Porque possamos chegar na espiritualidade e ficar presos a regiões umbralinas, que tem vários relatos também, o livro Ação e Reação, também da série André Luiz, mostra muitos relatos de muitos irmãos que estão presos a regiões umbralinas pelo sentimento de culpa, por achar que não é merecedor de sair daquela condição, né? Por achar que não é merecedor de fazer algo melhor, de fazer diferente, da necessidade de reparação. Primeiro a necessidade do arrependimento e depois para a necessidade de reparação. Então, são todas essas condições que muitas delas construídas enquanto estamos a caminho nessa encarnação, que nos deparamos quando possamos dizer, desenlaçamos do corpo físico, quando saímos dessa condição, como saímos da condição de encarnados. E aí, a gente vai pegar agora algumas perguntas do Livro dos Espíritos para a gente ter ideia de algumas... Gente, me desculpa, eu não tenho lugar para botar a janelinha, vai tapar um pouquinho aqui a leitura, mas a gente consegue fazer a leitura aqui. Então, esse capítulo do Livro dos Espíritos, na verdade, da pergunta 237 a 257, ele vai nos trazer sobre as questões de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A gente vai trazer algumas perguntas, não vamos trazer todas, porque senão a gente ia se delongar bastante. Então, eu selecionei algumas para a gente poder falar um pouquinho sobre elas. Tá? Na pergunta 237, Kardec pergunta o seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? E aí a espiritualidade esclarece e diz o seguinte: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem que vencer. Ou seja, quando não estamos na condição de encarnado, é como se a nossa visão se ampliasse. Não temos mais o entrave do corpo físico. E as nossas sensações estaremos muito mais sensíveis às percepções do ambiente. E aí ele afirma, sim, a nossa alma, o espírito, conserva essas percepções ainda mais ampliada do que quando estamos aqui, encarnados. E aí ele pergunta, a duração, o tempo, os espíritos a compreendem como nós? E a espiritualidade esclarece, não. E daí
vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar data ou épocas, noite, dia. Às vezes os nossos irmãos, em muitos atendimentos em mesas mediúnicas, a gente estuda no estudo de doutrinação, que não é aconselhável dizer, meu irmão, bom dia, boa noite. Muitos deles não têm essa noção do dia e da noite. Alguns até cristalizados em algum momento do desencarne, no seu momento de desencarne, ou em alguma situação que lhe ocasiona o desequilíbrio, nem sabe se naquele momento é dia ou noite. Os espíritos, e aí vou retornando aqui para o esclarecimento da espiritualidade, vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. E aí eu vou pegar só uma relação, é como se a gente subisse no monte e a gente conseguisse enxergar tudo de cima. A gente não tem mais o entrave do nosso corpo físico. Essa noção de tempo, de dias, quantos irmãos são atendidos também de anos, décadas atrás. E eu lembro de um relato de um irmão que foi atendido na assistência, né, que ele se encontrava, ele dizia que se encontrava com a sua herança, né, debaixo do braço, e que quando ele se remetia ao tempo, ele se remetia a um tempo de séculos atrás. E quantos atendimentos os irmãos não se remetem a séculos atrás, muitas vezes presos àquela mesma ideia, presos às questões materiais daquele tempo ainda. No livro O Nosso Lar, né, no filme também, fala André Luiz, no tempo que ele passou no umbral, que foram em torno de 8 anos, ele fala que ele nem tinha noção de quanto tempo ele passou ali. De tanto tempo que ele ficou naquela condição. E aí na pergunta 242, como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? E aí a espiritualidade esclarece. O passado, que com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Nos é permitido lembrar aquilo que nos é necessário. É claro que, como a gente já falou, tudo é amplificado, mas nem tudo nos é permitido. No livro Ação e Reação também fala sobre isso, que o Silas, que é um irmão que trabalha nas regiões onde tem muitos irmãos em desequilíbrio, ele fala o que é nos permitido lembrar nas nossas questões emergenciais. Mas nem tudo nos é permitido. Mas aquilo que nos é necessário nos é trazido, nos é mostrado. Na pergunta 245, Kardec pergunta o seguinte: o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? E não, né? A espiritualidade
responde que não, ela reside em todo ele. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre essa em todo ele. E aí nós temos a limitação da nossa visão, que a gente consegue enxergar quando a luz ela incide sobre determinado objeto, né? E isso é uma característica do nosso órgão de visão, que é limitado à engenharia do nosso corpo físico. A gente consegue enxergar um objeto quando a luz incide sobre o objeto, né? Quando as luzes estão apagadas e não tem luz nenhuma no ambiente, a gente não consegue enxergar nada. E aí, no espírito, a gente não tem essa limitação da engenharia do corpo físico, né? Da necessidade da luz incidir sobre o objeto para enxergar. E aí tem uma versão do Livro dos Espíritos, não essa a minha, mas é uma outra versão, que eu tenho ela em PDF, que tem uma nota embaixo que ela fala exatamente sobre isso, sobre a limitação do corpo físico. Que nós, como encarnados, temos. E na pergunta 246 vem para corroborar. Precisam de luz para ver? E aí vem por si mesmo, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação, pela condição em que se encontram após o desencarne. E na pergunta 253, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E aí eu queria só frisar, tá, gente? Físicos. E aí a espiritualidade esclarece. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. E aí na pergunta 254, diz assim, e a fadiga? A necessidade de repouso? Experimentam, né? E a espiritualidade esclarece, diz, não podem sentir fadiga como entendeis. Por isso que eu frisei o físico. A fadiga física, né? A necessidade de dormir, descansar o corpo. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. E aí a gente remete, quanto mais evoluído o espírito, mais sutileza perispiritual. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. E aí, como é que alguns espíritos, então, se queixam de sentir frio ou calor? E aí a espiritualidade esclarece. E diz o seguinte, é reminiscência do que padecem durante a vida. E reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se encontram. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda traz sobre os ombros. E aqui eu quero fazer uma alusão, gente, a quem conhece algum irmão que amputou o braço, amputou um membro, amputou uma perna, um braço, até um dedo. Alguns irmãos desses relatam que sentem dores naquele membro, como se sentisse dores ainda associadas àquele membro que foi amputado. Mas a gente sabe que a dor, ela não está fisicamente ali naquele membro, não está no braço que foi amputado, na perna,
mas está ali na consciência. A dor ainda se encontra. Se nós, ainda como desencarnados, ainda temos essas sensações ainda, né? Para quem conhece algum irmão que amputou, que tinha um membro e amputou, assim, por alguma razão de doença ou acidente, né? E a gente ainda tem essa condição, estando nesse corpo, é a condição também, é uma relação, como a leitura nos coloca, que os irmãos fazem também com a condição em que eles vivenciaram enquanto estavam encarnados. Porque o sofrimento é um sofrimento moral. A fadiga, como a gente leu, a fadiga moral. Mas ainda ficam as impressões do nosso corpo físico. Ainda nesse irmão, quando a gente está numa condição de desencarnado. Então, é uma relação que se faz. Não é necessariamente a dor do espírito, no perispírito. Não há uma dor em determinada parte, no braço, na perna, né? Mas são as impressões que ficam. E aí, para a gente finalizar, eu queria trazer da parte 1 do livro Céu e Inferno, a gente tem no capítulo 7, denominado Penas Futuras. E nesse capítulo, tem uma parte lá que se chama o Código Penal da Vida Futura. Ele tem mais de 30 artigos, esse Código Penal da Vida Futura. Mas eu só trouxe alguns relacionados ao tema que estamos hoje dividindo. E esse Código Penal é muito interessante, inclusive eu aconselho bastante a gente dar uma lida nele, porque traz muitas coisas de nós na condição de espíritos, na condição de seres eternos, da necessidade de nossa transformação moral. E ele traz muitas coisas lá de reflexão profunda. Eu nunca tinha me atentado a essa passagem no livro Céu e Inferno. Eu vou confessar para vocês que eu me atentei a ela, porque a gente às vezes faz a leitura assim, né, de forma solta, né? Quando a gente está fazendo a leitura, mas tive um foco maior nessa leitura no momento que eu estava estudando para trazer esse tema. E ele traz, esses artigos, eles trazem uma reflexão profunda sobre a nossa condição como espírito. E eu trouxe alguns aqui para a gente refletir. No artigo 1, ele diz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E aí, lembra que a gente falou que algumas vertentes acreditam que a morte é a libertação do sofrimento? E quando a gente faz uma relação com esse item 1, será que fazendo mais construções enquanto estamos a caminho nessa encarnação, desajustando a nossa existência e desajustando a existência daqueles que nos acompanham, estaremos libertos mesmo do sofrimento quando desencarnarmos? Não apurando, não nos apurando, não nos burilando como espíritos e ainda sendo reincidentes em nossas imperfeições.
estaremos mesmo livres do sofrimento? E onde é que ficaria, então, o equilíbrio, a justiça divina? Se tudo que nós, como muitas pessoas acreditam, fazemos aqui enquanto estamos nessa encarnação, cometemos as nossas falhas, os nossos desajustes, os nossos erros, e quando desencarnamos viramos santos? Viramos anjos, então? Será que isso acontece? Não, né, gente? E a doutrina vem nos esclarecer sobre isso. E trazer muitos relatos de irmãos que sofrem quando desencarnam. Mas, como eu já falei, não é o sofrimento físico, não é a dor física, é a dor moral. E eu queria trazer um relato, lembrando agora, tem um relato do livro Devação no Invisível de Ivone. Ivone vai fazer uma visita a um irmão, a alguns irmãos, na verdade, obsessores. Eles se encontram em um ambiente, e inclusive ela vai com o Dr. Bezerra de Menezes fazer essa visita nesse local, e eles se encontram num ambiente onde a Ivone detalha, né, quem conhece as obras de Ivone, né, são bem detalhistas, né, onde ela detalha todo o ambiente. Ela diz que aquele ambiente era enlamaçado e que cheirava mal. E ela foi fazer o atendimento a esse irmão. Esse irmão que tinha perseguido muita gente e ele tinha tirado a vida de muita gente enquanto estava encarnado. E aí ela descreve esse irmão, dizer que ele se encontrava com uma vestimenta, né, uma túnica, como se fosse uma túnica preta, e ela descreve todo o ambiente ali no local. Realmente era um ambiente muito triste. E ela disse que do lado daquele ambiente tinha como se fosse uma cozinha onde se preparavam alimentos. Ela dizia que vinha um cheiro muito bom daquele local. E aí ela fala logo em seguida que foi levada uma refeição para aquele irmão, enquanto a Ivone conversava com ele para trazer palavras edificantes para aquele irmão, para tirar ele daquela condição. E aí a Ivone relata que quando ele estava lá fazendo essa refeição, que era entregue essa refeição a ele, lembrando, gente, que é fluídica, a gente pode falar sobre isso numa outra condição, numa outra palestra também, tá? Mas é fluídico, tá? Ela via toda aquela refeição se transformando em pedaços de corpos, um braço, mão. E ela relatava que aquilo era a consciência do irmão. Ele começou a ver naquele prato o resto, os despojos mortais de muitas pessoas em que ele tinha desajustado na vida pregressa. E que aquilo ali gerava uma grande perturbação para ele, um grande sofrimento moral. E veja em que condição, gente. A gente já falou sobre isso, o pensamento da gente, nosso pensamento é capaz de fazer essas construções. E ali depois a Ivone fala que teve outros encontros, e até outros encontros ali com aquele irmão, para conversar com ele, para fazer um atendimento, uma assistência àquele irmão. Mas eu queria trazer esse relato para vocês, né, para trazer a questão da dor, do sofrimento, sentimento de culpa, é a dor moral, não é a nossa dor física. E o que estamos fazendo enquanto estamos a caminho? Porque não é só o fato de não fazermos o mal, mas é o fato de deixarmos de fazer o bem. Nos omitirmos diante da oportunidade de fazer o bem. No artigo 5, já estou me estendendo, o tempo está se findando já.
No artigo 5, mas a gente está finalizando. Diz assim: dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo, ou prêmio, onde quer que se encontre, sem a necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Então, a gente vê aqui que céu e inferno é uma condição de consciência, de onde nos encontrarmos, para onde seremos atraídos a nossa vibração, a nossa consciência, no momento em que desencarnarmos. Não é um lugar circunscrito, não é um lugar físico. No artigo 6, diz assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazem o bem quando podemos, não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Por isso que a gente já falou, né? Não é importante não só deixarmos de fazer o bem, deixarmos de fazer o mal, perdão. Mas quando nós estamos com a oportunidade de fazer o bem e nos escondemos, também é um ato de imperfeição. Fugimos, às vezes temos condições de ajudar e nos escondemos, nos omitimos diante daquela situação. E aí ele completa, né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Artigo 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Então, quando viemos com o compromisso da reencarnação, grandiosa oportunidade reparadora, viemos com o compromisso do reajuste. Viemos com muitos compromissos. E quantas vezes nos omitimos, abandonamos, não fazemos, deixamos para lá, e porque não é tempo, e porque não tenho tempo. E enquanto tiver depois, a gente vai adiando. E quando chegamos lá, do outro lado, no plano espiritual, quando nos deparamos naquela condição, vemos quantas coisas deixamos para trás. Então, que não esperemos chegar a esse momento e olhar para trás e ver quantas coisas aqui deixamos de fazer. O artigo 22 diz: conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos endêmicas. A punição mais imediata, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e ao despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura a consciência e na vida material que se acham identificados como a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Será, e aqui fica para nossa reflexão, estamos nos preparando para esse momento? Porque esse momento, ele é inevitável. Iremos chegar lá, todos nós. Assim como o dia, todos nós seremos anjos também. Uns caminho mais longos, outros o caminho menor, mas um dia a gente chega lá. Mas vamos pensar agora na nossa encarnação, aqui, imediata.
Estamos nos preparando para o momento em que iremos nos despedir desse plano, dessa vida em que nos encontramos, dessa encarnação em que nos encontramos agora? Como é que está a nossa preparação? Como é que está a nossa plantação? A nossa preparação para a colheita? E para finalizar, o artigo 23, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditarem que estão ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos e muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os momentos e perplexidades da vida. Então, gente, é importante que estejamos atentos à nossa transformação moral e estejamos atentos à nossa vida espiritual desde já. Estamos encarnados, mas é importantíssimo essa condição que estamos agora, essa oportunidade, mas mais importante é pensarmos na nossa condição como espírito. Que essa é a condição mais importante. Para que estejamos preparados, lembra que a gente falou lá no início? Desapego é uma condição essencial para uma boa morte. E isso é acreditado lá desde as tradições antigas. Então, como estamos nos preparando para esse momento? Como estão as nossas construções nesse caminho? Então, que fique para a nossa reflexão. E que possamos pedir também por esses irmãos desencarnados. Muitos deles ainda se encontram nesse artigo 23, vivendo as impressões há séculos, presos nas impressões materiais do corpo físico, das heranças e tantas outras condições, e sofrem por isso. Então, que possamos pedir por eles também. E que possamos ser exemplo para eles também, porque muitos deles nos acompanham. Muitos deles estão conosco para aprender conosco. E que possamos ser exemplo para eles. E vamos finalizar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade, por mais esse momento. Por mais um tema, pela presença de tantos irmãos que se encontram aqui conosco. E pedir, Senhor, teu abraço misericordioso, acolhedor, possa envolver a todos nós, a toda a humanidade, trazendo alento, esperança, paz, consolo. Que a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos aconselhando, e que possamos nós estarmos atentos a essas palavras, a esses momentos. E pedimos por tantos irmãos, Senhor, desencarnados, que se encontram em condições de sofrimento, em condições de dor, em um ciclo infinito, que parecem ser infinito, de dor, de vingança. Pedimos para que possam ser amparados, esclarecidos, seu coração possa ser quebrantado, para retirar toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, todo o ódio. E que nós, Senhor, nos fortalece também nesse momento, para que possamos continuar perseverantes no trabalho na tua vida, na divulgação da Boa Nova, em palavras, em atitudes perseverantes de paz, de concórdia, de amor, de misericórdia, de esperança, de ajuda ao outro, de empatia. E assim te agradecemos e te pedimos muita sabedoria para esses dias,
porque tudo passa. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Que assim seja.